O que o São Paulo diz sobre a possibilidade de Alexandre Pato voltar para a China? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história. Quero te falar de uma bolada que está por entrar no Palmeiras, novidades a respeito do Cruzeiro, que está namorando um ex-patrocinador do Flamengo, e para fechar, informações sobre Anderson Talisca, um dos jogadores mais sonhados, desejados por clubes brasileiros. Tem chance dele ficar por aqui? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, alguns rápidos e importantes pedidos. Queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola. A partir daí você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. Quero começar o vídeo de hoje falando a respeito do Cruzeiro, que está em busca no mercado de patrocinadores, empresas dispostas a ajudar colocando dinheiro, até porque o Cruzeiro passa por enormes dificuldades financeiras. Cruzeiro que na quinta-feira da semana passada já anunciou a Encamp, que é uma construtora, como parceira. Ela vai patrocinar, vai estampar a sua marca. Na parte de trás da camisa, logo abaixo do número, uma propriedade mais barata, com valor menor, e agora o novo presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, busca alternativas mais importantes, patrocínios mais fortes. Uma das alternativas é o Banco BS2, um banco digital que está deixando de patrocinar o Flamengo. Tem até 30 de junho o contrato com o rubro-negro, mas todo mundo já sabe, isso já foi anunciado de forma oficial, que haverá o rompimento. Tudo porque o BS2 não gostou da forma como o Flamengo fechou com a Amazon. A Amazon será a nova patrocinadora do Flamengo. O Flamengo convidou o BS2 a estampar sua marca na manga, mas o banco não curtiu e decidiu romper o contrato. O Sérgio Rodrigues, muito esperto, sabe que alguns dos acionistas do banco BS2 são cruzeirenses e contou para mim que procurou o pessoal do BS2, fez convite para que esses acionistas estivessem na sede do Cruzeiro para tentar estreitar relações e, quem sabe, num futuro próximo, o banco BS2 pudesse patrocinar o Cruzeiro. É óbvio que seria por valores menores do que esses 15 milhões de reais fixos que eram pagos ao Flamengo. O rubro-negro ainda faturava mais 3 milhões de reais com variáveis, ou seja, era um patrocínio por temporada de 18 milhões de reais. Só para arrematar a respeito do Cruzeiro e a busca por patrocinadores, recentemente em uma live no próprio canal do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues deu uma cobrada de leve, na boa, no governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que já foi patrocinador do Cruzeiro em outros tempos, por meio das placas de publicidade. O Sérgio Rodrigues pediu ao governador do estado de Minas Gerais que ajude o Cruzeiro voltando a patrocinar o clube. Quem acompanha o canal do Nicola diariamente viu na última sexta-feira uma notícia extremamente importante. A possibilidade de jogadores brasileiros com contrato na China não voltarem para lá por conta de um impedimento do governo. Isso ainda não é definitivo, é só uma possibilidade. Mas a notícia explodiu como uma bomba no futebol brasileiro e alguns clubes se encantaram com a possibilidade de ter, em especial, Anderson Talisca. Jogador de 26 anos de idade que pertence ao Guangzhou Evergrande, o maior campeão na China dos últimos tempos, e o Talisca é o grande jogador da Superliga Chinesa. Pelo menos 3 clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro e Bahia, procuraram buscar informações a respeito do Talisca nos últimos dias com o representante dele. A possibilidade de permanência do Talisca por aqui é extremamente complicada por uma série de motivos. O primeiro deles porque o Guangzhou Evergrande quer muito contar com o Talisca, já iniciou com o governo chinês tratativas para que seja emitido um visto especial em caráter de urgência para o Talisca e para o Paulinho, para que os dois possam voltar. A informação que eu tenho é que para o Paulinho, inclusive, esse visto já foi aprovado e o Paulinho deve embarcar nessa semana que está começando para a China para voltar às atividades. A negociação com o Talisca envolvendo o governo ainda está em fase inicial, mas a tendência é que ele consiga, tenha uma permissão especial para entrar na China e possa defender o Guangzhou Evergrande nessa temporada. Somente nesse caso de não aprovação que o Talisca precisaria buscar um outro clube para jogar nessa temporada. E o mais natural é que ele fosse jogar na Europa, até porque é um jogador super disputado também pelos grandes clubes do futebol europeu. A Roma e o Manchester United, por exemplo, chegaram a fazer propostas oficiais para contratá-lo antes dele se mudar para a China. Mas, se nada disso acontecer, se ele não conseguir voltar para a China, nenhum clube europeu se interessar ou não houver um acordo, somente nesse caso o Talisca ficaria no futebol brasileiro. E aí, talvez o favorito pudesse ser o Bahia. Mesmo em condição financeira pior do que Palmeiras e Atlético Mineiro, há uma vantagem muito grande para o Bahia nessa questão, que é o fato de o Talisca ser torcedor do Bahia de forma declarada.
Recentemente, inclusive, o Talisca aderiu a um plano de sócio-torcedor do Bahia e já pagou mensalidades até 2031. Sim, estamos em 2020 e ele já pagou mensalidades por mais 11 anos, só para mostrar o quão torcedor do Bahia ele é. Jogador formado na base do clube, subiu para o profissional em 2013, ficou até 2014, saiu logo depois de ser campeão baiano, foi vendido para o Benfica por 12 milhões de reais. No Bahia ele jogou muito pouco, foram só 68 partidas e 11 gols marcados. Já no futebol chinês, onde ele é o grande destaque, foram 45 partidas e 32 gols, todos pelo Guangzhou Evergrande. Ah, esqueci de um detalhezinho extremamente importante sobre o Talisca. Seu salário na China varia entre 3 e 4 milhões de reais por mês, com o detalhe de que esse valor é livre de impostos, ou seja, não há a menor possibilidade de Bahia, Palmeiras, Atlético Mineiro ou qualquer outro clube brasileiro contratar o jogador do Guangzhou Evergrande se o Guangzhou não topar bancar a maior parte dos vencimentos do atleta. Boa notícia para o torcedor palmeirense que anda preocupado com a falta de receitas e a possibilidade de o Palmeiras entrar em crise financeira. Nos próximos dias deve cair uma bolada vinda do Basel da Suíça, clube que está comprando os direitos econômicos do Arthur Cabral. O Arthur chegou ao Palmeiras depois de uma ótima temporada pelo Ceará. O Alexandre Matos, na oportunidade, gastou 5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% seguem vinculados ao Ceará. Na temporada passada, a temporada de estreia do Arthur Cabral com a camisa do Palmeiras, as coisas não funcionaram muito bem. 5 partidas e um único gol marcado, passagem bem discreta. Surgiu a possibilidade dele ser emprestado para o Basel da Suíça e havia nesse contrato de empréstimo uma obrigação de compra caso ele marcasse 12 gols. Até agora o Arthur Cabral marcou 9, mas o Basel já decidiu que vai comprar o jogador independentemente dessa meta de 12 gols ser alcançada ou não. Cara que é titular absoluto por lá, chegou a fazer gol importante em Liga Europa, gol que garantiu a classificação do time para a fase de mata-mata e por isso o Basel vai comprá-lo. No contrato de empréstimo havia previsão de compra de 5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Palmeiras venderia 50% e outros 10% seriam comprados do Ceará. O problema é que o Basel está negociando com o Palmeiras uma redução nesses 5 milhões de euros. A ideia do clube suíço era pagar 4 milhões de euros, que equivale a mais ou menos, na cotação do dia, a 22 milhões e 400 mil reais. O Palmeiras não aceitou essa primeira oferta, vai acontecer o negócio, até porque o Palmeiras precisa do dinheiro. Mas a ideia do Palmeiras é ficar com esses 22 milhões e 400 mil somente para ele. E aí o Basel teria de se acertar com o Ceará em relação aos 10% que estavam cotados. O Ceará manteria 40% de valor de uma venda futura e pegaria 10% de acordo com uma negociação à parte. O Basel está tentando fazer o máximo para gastar o mínimo possível e a proposta de 4 milhões de euros era essa primeira oferta. Durante o final de semana as conversas evoluíram, o Basel fez uma nova proposta superior a esses 4 milhões de euros, ainda não consegui descobrir os valores, mas a tendência é que até quarta ou no máximo quinta-feira o martelo seja batido e o Basel oficialize a compra em definitivo do Arthur Cabral, jogador de 22 anos de idade, que é um dos trunfos desse time suíço no confronto contra o Eintracht Frankfurt pela Liga Europa. Na partida de ida na Alemanha, o Basel já enfiou 3-0 e está bem perto da classificação para a próxima fase da competição. Já que falei de Basel e jogador brasileiro, queria te atualizar também sobre o Ramires. Lembra o volante revelado no Bahia? Chegou a ser especulado em vários clubes brasileiros, também foi emprestado para o Basel. Tem jogado bem menos do que o Arthur Cabral, até porque o Ramires teve uma contusão séria, mas a tendência é que o clube suíço também compre o jogador. Aí por um valor menor a negociação gira entre 2 milhões e 2 milhões e meio de euros. Bahia e Basel discutem detalhes dessa proposta. O Bahia precisa bastante do dinheiro, até por causa da paralisação da crise causada por conta do coronavírus. E a tendência é que o Basel oficialize também o Ramires nos próximos dias, como um reforço definitivo. Enquanto discute-se a possibilidade de jogadores estrangeiros não entrarem na China durante toda a temporada de 2020 por causa do coronavírus, surgiu nos últimos dias na própria China a especulação de que Alexandre Pato pode virar reforço do Shenzhen FC. O atacante de 30 anos de idade, que pertence ao São Paulo, acaba de voltar da China. Ele estava por lá no Tianjin Guangjian e decidiu voltar por conta da Rebeca Bravanel, filha do Silvio Santos, com quem ele se casou no ano passado. Ela é apresentadora do SBT e não poderia se mudar para a China. O Pato, apaixonado, decidiu voltar para o Brasil para ficar mais perto dela e acabou se acertando com o São Paulo. Então, essa notícia surgiu durante o fim de semana aqui no Brasil e explodiu com enorme repercussão, especialmente pelos torcedores são paulinos que gostam muito do Pato e temem a possibilidade de perder o jogador.
entrei em contato com duas fontes dentro do São Paulo, uma mais próxima do jogador e outra que faz parte da diretoria, para entender como é que o São Paulo vê essa possibilidade. Primeiro eu preciso te assegurar que ninguém do Shenzhen FC, nem nenhum representante de time chinês procurou o São Paulo nos últimos dias para discutir a possibilidade de uma compra do Pato. E digo mais, os dois São Paulinos com quem eu conversei duvidam da possibilidade de o Pato voltar para a China exatamente pelo motivo que o fez retornar ao Brasil recentemente. A esposa dele, ao que parece, pelo que a gente sente nas redes sociais, nas contas de Instagram, tanto da Rebeca quanto do Pato, o casamento vai muito bem, obrigado. E um retorno para a China certamente colocaria uma situação delicada, uma situação complicada nesse casamento. Então, a informação é, o São Paulo assegura não ter proposta, sondagem, nem qualquer coisa do tipo pelo Alexandre Pato. E os dirigentes do São Paulo têm a convicção de que o Pato não vai curtir voltar para lá. Pode até ter havido um contato do pessoal do Shenzhen FC com o próprio Pato ou com seus representantes, mas até aí, para virar algo mais concreto ou uma negociação em definitivo, restaria um longo caminho. O São Paulo precisa urgentemente vender jogadores, mas não seria com o Pato que provavelmente o São Paulo faria dinheiro. As maiores possibilidades hoje são com o Igor Gomes, meio atacante que já foi especulado em vários clubes, entre eles o Real Madrid, o Arboleda, zagueiro que já foi pretendido por clubes na Espanha, além de Lisiero, volante revelado na base do São Paulo, que está em processo final de obtenção de um passaporte italiano, que vai permitir a ele se mudar para qualquer clube da Europa, não ocupando a vaga de um estrangeiro, o que certamente garantiria a ele um status bem bacana e ao São Paulo uma proposta muito melhor do que a de qualquer outro jogador. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. É importante que você aperte o sino, porque a partir daí, toda vez que tiver live, por exemplo, rolando, já aparece a notificação para você. E tem lives bem legais para essa semana, sempre às 8 horas da noite. Para fechar, se você já é inscrito, vire membro do canal do Nicola e aproveite uma série de vantagens que a gente oferece para você, entre elas a possibilidade de participar de um bolão que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. A gente se vê de noite a partir das 8, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!